Bem-vindos e bem-vindas ao Blendcast, o podcast da jornada Go Blended, uma comunidade de práticas dedicada a fomentar o desenvolvimento do setor de Blended Finance aqui no Brasil. Aqui reunimos líderes, especialistas, empresários, empreendedores que estão na linha de frente da inovação financeira justamente para discutir como podemos transformar instrumentos financeiros em alavancas de impacto, competitividade e desenvolvimento sustentável. Eu sou Douglas Souza e junto com você vamos explorar ideias, experiências e caminhos que conectam o Brasil às grandes missões globais de investimento e transformação. No episódio de hoje, recebemos Fernanda Camargo para falar sobre Blended Finance, acesso a capital e o desafio de financiar o Brasil real para além das bolhas dos grandes centros. Né, Fer? Obrigado pela sua presença, pelo seu tempo aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Douglas. Legal. Bom, a Fernanda, diretora da Ambima, é uma das vozes mais relevantes da agenda de finanças sustentáveis no mercado brasileiro, sócia fundadora da Right Capital, com uma trajetória que combina gestão de patrimônio, mercado de capitais, produtos estruturados e investimento com propósito. Colunista do Investidor e executiva com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, com passagens por instituições como Vinci Partners, Gavea Arsenal, Standard Bank, Deutsche Bank e Merrill Lynch. Fê, com essa trajetória muito sólida no mercado financeiro tradicional e ao mesmo tempo se tornou uma voz importante, né, nessa agenda de impacto e sustentabilidade aqui no nosso país. Em que momento dessa sua trajetória ficou claro para você que o Blended Finance e a agenda de impacto não era um tema periférico, mas de fato uma peça estratégica, digamos assim, né, para o futuro de mercado de capitais? Boa. Esse tema, né, para a gente lá na Right começou, a gente sempre teve, né, um combinado com os clientes que um pedaço do patrimônio é investido em negócios de impacto, em fundos de impacto. Na época, a gente conversava com os gestores de impacto e eles conversavam com 1.000 empreendedores para aprovar 4 a 10, né? E você falava, e o resto? Então, você olhava esse abismo, né, de quantos não conseguiam chegar no investimento, né? Naquela época, a gente foi aprender o que era o tal do Venture Philanthropy, né? E que, na verdade, hoje a gente entende Venture Philanthropy, capital catalítico, blended, estamos falando coisas parecidas. O Venture Philanthropy, ele ajudava o empreendedor a atravessar o abismo, né? Porque era aquele capital, ainda é, né, que ajuda, ele é uma doação, um grant, e ele é um grant para teste de modelo. É um capital para ajudar o empreendedor a começar, até o modelo estar começando a funcionar, dar receita e tal, e aí sim o empreendedor vai poder ir atrás de crédito. Mas nesse minuto inicial, precisa de um capital amoroso, que a gente fala. Então, quando a gente começou a entender o Venture Philanthropy, que já acontecia na África e na Ásia, parecia assim, nossa senhora, descobrimos a pólvora, né? Muito incrível isso. E a gente começou a levar bastante o tema para mercado de capitais. E aí, esse tema, quando o Brasil começa a falar de transição climática, você começa a ouvir do capital catalítico, porque você precisava de estruturas de blended para fazer a transição, estruturas de blended para uma transformação, né? Então, aí sim, você escuta falar dos FDICs com cota subordinada, e a subordinação podia ser um grant, um blended, e aí você começa a ouvir de estruturas maiores de clima, onde tem capital catalítico também, de grandes fundações ou banco de desenvolvimento. Então, esse negócio, acho que hoje, né, acho que está todo mundo entendendo um pouco mais, mas começa assim, e para a gente muito importante ter visto esse movimento acontecer e entender que isso facilita esse tipo de empreendedorismo. E, Fê, no nosso papo preparatório aqui para esse encontro, né, quando a gente fala em inovação financeira, geralmente a gente pensa, né, a partir de São Paulo, onde a gente está aqui, né, do mercado organizado e de agendas altamente conectadas. Mas a gente sabe que o Brasil real, né, o país real, é feito de territórios onde o empreendedor não necessariamente domina essa linguagem do mercado de capitais e ainda assim a potência econômica real, né? Então, o que o sistema financeiro brasileiro ainda não entendeu sobre esse Brasilzão afora, na sua visão? A gente estava falando do Brasilzão, né, porque eu fui fazer essa viagem, né, para
para a Amazônia recentemente com uma turma de empreendedores lá da Endeavor, e a ideia era visitar mesmo, né, empreendedores da bioeconomia, o laboratório lá, o tal do laboratório de biotecnologia que tem lá em Manaus, e visitar outros negócios mais Amazônia lá para dentro. Em cada um desses negócios foi muito interessante, porque quando você começa a falar com o empreendedor, às vezes negócios pequenos e tal, e o empreendedor está precisando de capital e o que ele chegava e falava assim, olha, eu estou começando meu negócio e eu vou vender um pedaço da minha empresa para o cara tal. Eu falei, você vai vender agora no começo? Né? Assim, então você vai ficar sem um pedaço muito grande da sua empresa, né? E eu falava, puxa, nesse momento não é a hora de você vender um pedaço da tua empresa, é a hora de você receber o tal do capital catalítico, receber uma doação, um grant que vai te ajudar a testar o modelo. A hora que você estiver conseguindo vender esse negócio e tiver receita, aí você pode primeiro ir pegar um crédito, né? Um crédito mais amoroso. E lá na frente, quando a receita estiver aprovada, já tiver com crescimento, aí você pode falar de vender uma participação, mas não no zero. Né? Então, a gente foi visitando vários negócios, né, de bioeconomia, que é o Brasilzão, negócios pequenos e médios, e entendendo que essa comunicação dos tipos de capital, ela não é óbvia para o resto do país. E mesmo, às vezes, agentes que estão operando ali sabem de uma parte, mas não da outra. Então, acho que foi super importante assim, ir visitar, e cada negócio a gente falava, olha, aqui não é esse capital, é esse aqui. Olha, está tendo edital dessas fundações, vocês deviam entrar aqui, tem vários editais, justamente para esse momento de teste de modelo. Então, acho que isso é importante. E que você acha que essa situação, né, que você visitou em loco, assim, revela sobre essa ponte, né, entre, ou a ausência, eventualmente, dessa ponte entre o lado demandante de capital e o lado ofertante de capital no Brasil, Fê, na sua opinião, na sua experiência? Eu acho que, assim, são vários bolsos, né? Mas quando a gente está falando de investidor, assim, pega os bancos, Faria Lima, tal, o que você acaba vendo é que os grandes bancos se concentram em coisas maiores, né? Quando você desce para coisas de bioeconomia, são coisas menores, né? Artesanal. E muitas vezes você vai escutar isso. Nossa senhora, esse negócio dá muito trabalho para um cheque muito pequeno. Você escuta bastante isso, né? Então, talvez não seja a hora dos grandes entrarem, seja a hora de bancos de desenvolvimento ou fundações entrarem, porque eles têm, sim, o capital mais barato, mais paciência para entrar nesses menores. Para chegar nos grandes bancos ou nos grandes fundos, aí o cheque realmente acaba tendo que ser maior. Essa turma não vai parar para olhar coisas pequenininhas, né? Então, eu acho que a comunicação que tem que ser feita é explicar que tipos de programas existem. Né? Olha, tem programa do FINEP, tem programa de fundações, tem fundações de fora vindo para o Brasil para investir nisso. Então, as pessoas nem sabiam que isso existe. Né? Mesmo o BNDES tem vários bolsos, né? Tem o bolso do Ecoinvest, tem também o bolso do Fundo Clima, tem o Fundo Amazônia, tem o bolso do GEF, né, que eles repassam lá. Então, precisa de uma cartilha. Você pode acessar esses diferentes bolsos, né? Acho que a turma ainda não sabe ainda como fazer tudo isso. Legal, Fê. E pegando a tua visão, assim, né, para que a gente consiga efetivamente construir essas pontes e saia dessa bolha, o que a gente precisa? É uma política de Estado? São iniciativas, enfim, de vários setores? O que você já viu que funciona bem, que são evidências, eventualmente, que a gente pode compartilhar e que vão nessa direção de construir esse caminho? Eu acho que são as coisas juntas, né? Eu sempre vou mencionar um pouco do que eu aprendi na Índia, porque é um jeito diferente de olhar. Eles sempre vão falar o seguinte: o Estado ele tem que construir a infraestrutura, as bases para que os empreendedores possam
operar em cima. Então, vou dar um exemplo, né? Você escuta muito hoje falar do DPI, Digital Public Infrastructure, né? Que Brasil está fazendo também, né? Infraestrutura Pública Digital. Se você falar assim, cara, tem um investidor que quer distribuir, quer chegar a dar crédito para pequenos empreendedores lá embaixo. Você acha que faz algum sentido esse investidor desenvolver todo vamos dizer, um equipamento e tudo para fazer o que a Caixa Econômica já faz? Ou não seria mais normal trabalhar em cima da plataforma da Caixa, ou da plataforma do BNDES, ou da plataforma do Banco do Nordeste, né? Então, como que você disponibiliza essas bases públicas para que o setor privado possa trabalhar em cima? A base pública ela é o canal. Mas o desenvolvimento em tecnologia e especialidade fica no privado, né? Então, isso acontece muito, a Índia vem trazer esse conhecimento para outros países, mas aí sim você está falando de usar a potência dos dois lados, né? Você não precisa reconstruir a Caixa, já está lá, eles já estão chegando nas pessoas, o canal já existe, né? Então, eu acho que isso é uma coisa. A outra, você está tendo, sim, políticas públicas para a bioeconomia, você está tendo mudanças no Pronaf, você está tendo aquele plano, acho que é Meu Imóvel Rural, né? Essas coisas mudam um pouco o jeito que o crédito chega lá na ponta, né? Então, algumas coisas vêm acontecendo e o que eu acho é que tem sempre que ser junto. O público tem que estimular o privado e dar o canal. Muita gente fala na pauta de capital catalítico especificamente, mas sempre não com muita clareza, assim, Fê. Na prática, onde que você acha que existe mais oportunidade na perspectiva do mercado, assim? É no desenho da estrutura, é na alocação de risco, é na expectativa de retorno, ou na compreensão, né, justamente do objeto final de investimento, né, que realmente é onde ele precisa entrar? Qual que é, na tua visão, onde o mercado mais, não diria onde mais erra, mas onde a gente tem mais oportunidade, assim, de formatar a melhor estrutura adequada para chegar nesses tipos de projeto? Eu acho que tanto vocês lá na Dynamo, o Tosini, né, que você conversou, o legal é o seguinte, né, a gente está falando de mudança sistêmica aqui, né? Você não está falando de coisas que estão prontas, você está falando de que a gente vai ter que criar um novo ecossistema, né? E para algumas coisas, seja investimento de impacto, transição climática, adaptação, investimento em bioeconomia, em várias dessas coisas, quando você pensa do ponto de vista sistêmico, é importante, o mais importante é a intenção. Você tem essa intenção. Agora, como você vai chegar lá, não vai ser uma reta. Pode ser que você tenha que navegar diferentes mares. E aí as construções em torno disso não pode ficar muito assim, olha, eu só vou, aqui eu só vou fazer FIP. Não, mas aqui não é FIP, aqui é FDIC. Né? Aqui pode ser também, talvez, um FIP com FDIC com mais não sei o quê. Então, você pode ser e deve ser criativo, contanto que lá na frente a intenção está preservada. Né? Então, eu acho que talvez, às vezes, você pega o mercado e a turma fala assim, mas eu só trabalho assim. Sim, mas nesse universo, esse jeito aqui não vai rolar. Sim. Você vai precisar ser flexível. Né? Então, eu acho que as estruturas de blended, elas trazem flexibilidade. Né? Eu gosto a gente analisou várias, mas tinha uma com pequenos produtores, aonde você tinha um capital catalítico de uma empresa, né, que era um grant, então que ajudava a suportar risco, para que no sênior os investidores entrassem. Ao mesmo tempo, esses pequenos produtores, eles iam produzir um commodity, e a turma já tinha negociado uma grande compradora desse commodity, o offtake. Né? E além disso, você tinha um fundo, uma filantropia do lado para pagar a assistência técnica dos pequenos produtores. Então, são vários tipos de capital para chegar numa intenção. São vários modelos de estruturas e tal. Por isso que eu falo, o importante é a intenção, o resto você vai ter que ir adaptando e criando. Então, essa parte eu acho super relevante, esse tipo de estrutura. Legal. É o que a gente fala bastante ali na Dynamo sobre
o capital está, na verdade, a serviço do objeto, do projeto, e não ao contrário, né? Justamente entender quais são os mecanismos para justamente poder alavancar o projeto final, que é justamente a tese da intenção, né? intencionalidade. Bom, uma outra pergunta que a gente levantou aqui, né, que a gente vem percebendo em algumas conversas, Fer, é o risco dessa agenda ficar restrita aos grandes temas climáticos mais, entre aspas, aqui, bancáveis, né, enquanto o social, o produtivo e o territorial continuam à margem. Como que, na tua opinião, você acha que o Blended Finance no Brasil, como que a gente pode evitar, na verdade, que o Blended Finance no Brasil vire apenas uma agenda de clima para grandes cheques e consiga também incorporar inclusão produtiva, pequenos produtores, bioeconomia e em outros temas? Essa é um risco que a gente sempre corre, porque se você olhar o mercado de capitais, vai correr atrás do maior cheque. O maior cheque vai estar nos grandes investimentos de transição e infraestrutura e tal. Então, esse é um risco. Ao mesmo tempo, a gente tem visto bastante investimento nos pequenos produtores, na bioeconomia, nesses pequenos empreendedores. A outra coisa que a gente sempre fala, né, assim, não tem como um país dar certo se você excluir grande parte das pessoas, né? Então, não dá para deixar o S de fora. O S tem que estar junto. Uhum. E aí, de novo, volto para a Índia para falar que lá toda a história da digitalização tinha por trás o discurso do Empower the People, né? Porque eles falavam assim, se você não fortalecer as pessoas se tornam um passivo para o país. Uhum. Para você transformar um passivo em ativo, fortaleça as pessoas, né? Então o S, ele é bom para todo mundo, né? A gente estava discutindo esses dias na Ambima educação financeira nas escolas e com certeza a educação financeira nas escolas vai resultar numa taxa de default menor, entende? Do que a gente está vendo hoje. Então, bom para o país, né? Uhum. Assim, é o S, Na né? veia. Na veia. Então, eu acho que também tem estruturas que têm o S, são as mais difíceis de medir. Quando você pega, né, a gente tem fundos aí que trabalham com pequenos empreendedores e a métrica de impacto, nesse caso, ela dá trabalho. Você tem que ir lá na região ver se teve mudança, conversar com as pessoas e tal. Existem empresas que fazem isso. É onde eu sempre falo assim, o S é o que dá mais trabalho. Mas é o mais forte, né? Assim, se a gente pensar, todo mundo, quando está olhando hoje, né? A Índia está lá, está crescendo 7%, 8%. Sim. Você tem várias razões, mas uma delas, essa digitalização, ela ajudou a fazer chegar nas pessoas, né, o crédito, a conta bancária, agora a educação e a saúde. Então, através do canal digital, então a infraestrutura pública é o canal, está chegando muita coisa nas crianças, nas pessoas e que está gerando uma transformação muito grande lá. E aí é óbvio que tem a ver com esse crescimento. Você tem uma população de 1,4 bilhão sendo transformado, vai melhorar tudo, vai melhorar consumo, vai melhorar, né, gasto com saúde. Então, o S é isso. Se a gente não investir no S, não sei como é que o país cresce. Perfeito. Eu vou pegar um anexo aqui à tua fala, que também resgatando nossa conversa de semana passada, sobre a pauta de inteligência artificial, né? Você falou sobre digitalização na Índia e tudo mais. Como é que vocês hoje discutem, seja na Ambima, seja na Right Capital, sobre esse tema e conectando com a agenda de impacto, assim, né? Há interseção entre isso? Você já vem vendo alguma evidência disso? Então, não estava aqui no nosso script, mas acho que é importante pegar a tua visão sobre esse tema. Evidência, assim, por enquanto, né, o que está acontecendo, está todo mundo um pouco apavorado, né? Porque está substituindo, né, algumas coisas. Ao mesmo tempo, o que acho que vai ficando mais claro é que a inteligência artificial tem que ser uma ferramenta para melhorar, né, a vida das pessoas. O que eu fico questionando é que nesse momento você pega, tá todo mundo estressado, eu não estou vendo ninguém com menos trabalho, tá todo mundo que nem louco, trabalhando até tarde, correndo atrás da agenda, mesmo com o Claude, com, né, o GPT, tá todo mundo. Então, eu não sei, eu espero que a gente aprenda a usar isso como ferramenta, né? De novo, o que a Índia fez no sistema de educação que eles estão testando é usar o AI para melhorar
o jeito que as crianças aprendem. Então, eles identificaram o que gera interesse e como engaja. E cada região é diferente, não é todo mundo igual. Eles têm várias línguas, estilos. Então, o AI foi aprendendo a língua de cada lugar para entender como engajar as crianças em assuntos importantes para eles aprenderem. Então, aí sim virou ferramenta. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. No momento, eu só estou vendo um corre-corre, assim, né? Tá todo mundo tentando aprender, né? Tá todo mundo usando bastante coisa, ajuda, né? Fazer coisas para o trabalho incríveis. Mas aí eu acho que a gente tem que capacitar. Eu pego muito o exemplo da Ecole 42, que eu sou fã, né? Que você chega lá é capacitação digital para todo mundo, inclusive os entregadores do iFood. Então, eles vão lá à noite para estudar e eles saem da escola com emprego garantido, né? E muda a vida de uma família inteira. Então, a gente vai precisar de muito programador, né? Então, precisa de mais ajuda para a escola, para ajudar a fazer mais gente. Tecnologias que habilitam, né, Isso. essa evolução. Acho muito legal. Fico pensando assim, né? Quais são os novos modelos de negócio a partir de IA, principalmente na agenda de impacto, né? O que pode ser criado, assim. Então, por um lado, tem uma preocupação sobre esse momento atual, todo mundo testando, correndo para lá e para cá, mas também um entusiasmo futuro do que pode surgir de eventuais soluções que a gente nem mapeou ainda, né? Mas que estão sendo criadas. O que a gente tem visto, que eu acho que vai ajudar, por exemplo, o IA, ele ajuda nessa parte do crédito. Ele facilita muito você mapear os setores melhores ou piores, ou para quem que você dá crédito e como, né? Se essa região aqui, o cheque é desse tamanho, por que prazo, como, quando. Isso o EA vai ajudar muito. Então, você pega esse mundo de fintech, eu acho que nós vamos ter uma revolução mesmo, porque aí sim a comunicação vai mudar e os dados te ajudam nessa parte de crédito. Então, aí eu acho que é ferramenta. Tem que ver aonde mais, né? Tem que ser ferramenta. Exato, tem uma revolução vindo aí, né? Que é uma onda chegando aí. Bom, voltando aqui para o nosso tema principal da agenda de Blender, né? A gente fala bastante sobre o EcoInvest, que acho que é um case, enfim, que dá muito orgulho, né, para nós aqui no Brasil. Como isso ajudou a ampliar, de certa forma, a conversa e trouxe novos plays para esse tipo de estrutura do Blended Finance, né? O que, na sua opinião, Fê, o EcoInvest e outras evidências que surgiram nessa esteira ensinou de mais importante ao mercado brasileiro? E o que ainda falta, eventualmente, para a gente conseguir traduzir esses aprendizados em operações mais recorrentes e menos excepcionais? Boa. Eu acho realmente o EcoInvest é um exemplo, né? Eu acho que o Brasil, nesse caso, deu exemplo para muita gente, para muitos outros países. E acho que, assim, uma parte importante é uma linha, né, que o Tesouro está passando para os bancos, entra nos bancos a 1% ao ano. Óbvio, o banco vai usar o balanço e o banco tem que correr atrás de uma outra parte, que é a alavancagem, né, do capital estrangeiro. Eu acho muito legal porque está obrigando, né, os bancos a chegarem para os clientes e falar, olha, se você fizer essa transição, tem esse crédito aqui, que é um pouco mais barato do que você conseguiria se você tivesse no crédito normal, né? Então, está ajudando o sistema financeiro a ter que falar essa língua. Ao mesmo tempo, a taxa não está chegando tão baixa que nem eu acho que o Tesouro gostaria, né? Como o banco usa o balanço, ele ainda coloca uma taxa que não é tão baixa. A outra coisa, o EcoInvest, ele exige a medição de impacto, né? Então, aí é outro ponto que os bancos estão tendo que desenvolver equipes que vão lá ver se realmente a empresa está lá fazendo a transformação que ela falou que ia fazer. Sim. Isso é uma questão também que eu acho que tá no meio disso. Alguns estão indo super bem, outros estão aprendendo, mas eu acho o programa em si maravilhoso, porque ele destrava muito capital. A gente também recebeu até outros países aí, Japão, China, que estão olhando para esse programa. Achei super interessante, porque para eles é legal, né? Eles estão entrando junto com o brasileiro, eles trazem a alavancagem. Então eu acho bem bacana. Obviamente, como você pode ver, o primeiro leilão, que era para transição, ele saiu mais rápido, tal, cheque grande, empresa grande e tal. Depois foi
a integração, o ILFP, né? Integração Lavoura e Pasto, que foi para o agro, a turma está lá na medição. O 3 para os fundos foi um que a CVM teve até que mudar as regras para conseguir fazer chegar. E o 4 é bioeconomia. Esse sim é o maior desafio, é como é que chega nos pequenos, né? Exato. Mas eu acho muito legal porque é quase que um incentivo, né? Agora, tipo, se vira, você tem que chegar nos pequenos. Exato, Isso. Boa. E pra gente fechar esse bloco aqui, né? Se você tivesse, Fê, para propor, assim, 2 ou 3 movimentos concretos para a gente transformar o Blended Finance e essa agenda capital catalítica em outros mecanismos, em ferramentas de financiamento mais brasileiras, mais territoriais e menos concentradas, que caminho você vê? Quais são as recomendações? Quais seriam? Eu acho que um pouco isso que eu falei, né, da Índia, da gente usar as infraestruturas que existem para não ter que fazer de novo e chegar na ponta. Para cada estado, você já tem um banco de desenvolvimento lá que já conhece, né, já tem acesso, então talvez trabalhar junto com quem já está. Entender esses outros capitais, né, eu estava mencionando agora há pouco, né, lá em Manaus, muitas das coisas que estão acontecendo são lei da informática, né? Pouca gente sabe, né? É legal contar um pouco como isso funciona e talvez a lei da informática seja o tal do catalítico, né? Do início desse movimento. Mas o que acontece lá é diferente de se você for para o sul. E vai ser diferente. São muito diferentes. Né? São muito diferentes. E diferente se você for para uma periferia de São Paulo ou Rio. São universos diferentes. E para cada um desses, eu acho que a gente tem que aprender a falar a linguagem. Né? Eu brinco, mas não brinco. Como é que eu falo? Se precisar falar a língua do funk, vamos. Como é que você entra para conversar com a população local para fazer aquilo acontecer? Então, eu acho que os mecanismos existem. A gente precisa de flexibilidade, né, para ir adaptando. Então, por exemplo, você fala microcrédito. Tem muita coisa. Né? Acabou de sair mais uma nova lei aí que melhora a vida das OCIPs de crédito. Né? Pô, maravilhoso. As OCIPs de crédito, elas estão na ponta. Né? Elas sabem, conhecem lá quem é lá na ponta, os tomadores, né? E elas não conseguiam levantar muito dinheiro porque as exigências de capital delas eram nonsense. Isso está mudando. Então, putz, que legal. Então, talvez é isso que eu falei um pouco dessa flexibilidade. De novo, o microcrédito também, com estrutura de blended, ele é outro planeta, ele ajuda muito, né? E existem capitais de banco de desenvolvimento para isso. Eu acho que esse ponto de conhecimento territorial é uma coisa fundamental que foge muitas das vezes das modelagens e planilhas financeiras, né? E a gente não pode realmente ignorar, porque como você falou, realidades são muito diferentes no Brasil, territórios completamente diferentes. E o tema da linguagem faz toda a diferença para adesão. Falei, tem que ter umas plataformas que falam funk. É isso aí. Boa. Queria capturar aqui nessa reta final o teu olhar para frente, assim, né? Se a gente fosse tentar capturar um pouco essa visão dos 3, 5 próximos anos, em quais frentes você acha, Fê, que o Brasil tem mais chance real, assim, de liderar com um Blended Finance bem estruturado? Natureza, restauração, adaptação climática, enfim. Quais são os temas? Nossa, eu vejo um mar de oportunidade, né? Você fala Nature-Based Solution, né? Tem muita coisa, né? O Brasil é um mar de oportunidade nisso, né? De soluções baseadas na natureza. Regeneração de terra degradada. Nossa, infinito. Tem muito. Isso, aliás, resolve muita coisa, né? Você resolve o problema do carbono, resolve o problema de populações locais. Eu acho que a gente tem nesse setor muita oportunidade. E os que eu vejo que a gente deveria prestar mais atenção e que talvez precise de mais investimento é a adaptação, porque a gente vai continuar tendo os nossos desastres climáticos, então vai ter que ter investimento em adaptação. E o social, né? Esse é o mais difícil. Esse é a oportunidade e é o mais difícil. E o Blended, eu acho que ele consegue, essa estrutura de capital mais flexíveis, né? Acho que talvez seja um grande caminho, né, para catapultar parte dessa porque você vai entrar em territórios onde o investidor normal não tomaria esse risco, a não ser que tenha alguém lá
né, dando uma garantia que, olha, pode entrar que eu absorvo tanto, né, Exato. que é o blended. Então eu acho que ajuda muito nessas áreas. Boa, legal. E Fê, para a gente fechar, né, a gente sempre gosta de concluir os nossos episódios aqui, pedindo uma indicação, seja de um livro, seja de uma experiência, seja de, enfim, uma dica cultural, assim, né, para que a gente possa aprofundar, enfim, entender um pouco mais nesses temas que tu trouxe. Então, você teria alguma dica cultural aí pra gente? Olha, não sei, livros, eu sempre falo os do Yvon Chouinard, que eu adoro, né, da Patagônia. Experiência, eu sempre conto essa história, né? Eu passei muitos anos em tesouraria de banco, eu ia passar as férias com os monges budistas na Índia. Então eu acho que a gente está vivendo num mundo muito ansioso e, né, não é só criança, jovem, todo mundo está muito, né? E talvez a gente precise um pouquinho dessa meditação, dessa respiração, né? Eu não sou a pessoa assim, né? Meu marido vai falar, não, eu não acredito que ela está falando isso. Mas eu acho que a gente está precisando um pouco desses aprendizados, sabe? De não se cobrar tanto, a turma tá muito ansiosa. Eu acho que essa coisa dessas redes, de novo, gera aquela coisa do... Você só está vendo o mundo perfeito, né, na tela. Você não está vendo a vida dura. Exato. A vida dura, né? Você chega lá, eu falo para os jovens, olha, legal trabalhar tal, mas não é todo dia legal. Tem dia chato para dedéu, tem dias com muita burocracia, né? É a vida, né? E a outra coisa que também a gente fica nessa necessidade ou essa falsa sensação de controle. E que, na verdade, a gente não tem controle. É só uma ilusão. Você vai fazendo, mas às vezes vai acontecer coisa na tua vida que não tinha o menor jeito de ser, né? Exato. E a gente sofre muito quando a coisa sai do controle, mas a coisa vai sair do controle sempre. Então eu digo assim, não sofra tanto, né? E aí eu acho que vale indicar também os livros do Marcelo Gleiser. Fala um pouco disso. Excelentes dicas, pessoal. Acho que combinando aqui a dica cultural com essa experiência faz todo sentido. Fê, queria te agradecer pelo seu tempo, sua disponibilidade, sua generosidade de estar aqui com a gente. Obrigado mesmo, viu, por topar esse convite aqui. Obrigada a você. Obrigada. Boa. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Blendcast, uma iniciativa da Jornada Go Blended, movimento que busca justamente criar essas pontes entre investidores, empresas, governo e sociedade para mobilizar capital em prol de soluções que geram impacto positivo. Se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes e siga o Blendcast na sua plataforma de áudio favorita e acompanhe também a Jornada Go Blended em nossas redes. Obrigado pela escuta e até o próximo episódio. Obrigado. Tchau, tchau.